Choperia do Outro Lado. Aqui você se sente em casa. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, está no ar mais um programa TVC com você, uma excelente noite de sexta-feira para você. Estamos ao vivo no canal 13 da NET, sejam todos bem-vindos, viu? Lembrando então, é claro, para você participar com a gente é muito fácil, nossas plataformas digitais, TVC Bauru, tá bom? Nossa fanpage, você também pode acompanhar toda a nossa programação, olha lá, Facebook, TVC Bauru, e você também pode acompanhar toda a nossa programação através do nosso site, dá um like também, tvcbauru.com.br, dá um like também no nosso Instagram, fique à vontade, tá bom? Eu sou a Alessandra Climente e hoje a nossa convidada é a doutora oftalmologista Cássia Senger, do Centro Diagnóstico da Unimed. Boa noite, doutora. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Que bom, viu? Uma excelente noite para você. Hoje nós vamos abordar o assunto sobre catarata. Lembrando a sua participação, o pessoal já está participando aqui com a gente. Valeu, viu? TVC Bauru, estamos ao vivo. Doutora, o que é catarata? Alessandra, conceitualmente, catarata é toda e qualquer opacidade na estrutura intraocular, numa coisinha que fica lá dentro do nosso olho, que todos nós temos, que é o cristalino. Nós nascemos, ele é cristalino, transparente, é uma lente intraocular, quer dizer, ele é capaz e responsável por grande parte do nosso foco, ou seja, da nossa visualização das coisas, é o que permite a nós olharmos para longe, para perto, enxergarmos, e ele fica bem no centro do olho, bem no centro da pupila, onde a luz passa para chegar até as células que fazem o reconhecimento ocular, visual. Portanto, qualquer opacidade nessa estrutura cristaliniana, ela é determinada como catarata. Nós temos aí uma imagem para você, então, a doutora Clara, ela vai nos descrever essa imagem para você entender melhor o que é a catarata. Vamos lá. Como vocês podem ver, nós temos aqui à esquerda superior o olho normal. Então esse olho está cortado esquematicamente para entendermos como é a estrutura. A parte posterior é a retina, a parte anterior, onde a gente pode observar a coloração do olho. Então no esquema é um olho de coloração azulada, né, azul. E a íris está cortada e a gente vê no centro a pupila, que ela está representada como uma bolinha negra, né? Por que é negra? Porque dentro do olho não há emissão de luz e quando nós olhamos de fora para dentro, nós enxergamos essa pupila, esse espaço, esse buraquinho no olho, como um espaço vazio e sem luz, então negro. Atrás dessa bolinha preta, a pupila, nós temos uma estrutura que parece uma gotinha, que é o cristalino. Ele tem esse formato ovalado e, como vocês podem perceber, ele meio que fica atrás cobrindo toda essa pupila, né? Então, no olho normal ele está transparente, portanto, cristalino. No olho inferior é o olho com catarata. É o mesmo esquema, mas nós percebemos que essa gotinha, essa lente intraocular não está mais transparente, e sim opaca, nacarada. Então a gente imagina a luz entrando, tendo que passar por essa estrutura e tendo dificuldade de passar. Então, o cristalino opacificado, catarata. No dia a dia a gente pode observar as pessoas, não é difícil de ser visualizado a catarata mesmo a olho nu. Então, no esquema
da parte da direita da tela, nós temos o cristalino claro e normal. Quando eu olho, eu vejo o reflexo da luz e a pupila preta. No olho inferior, nós vemos um cristalino já opaco, então é uma catarata. E quando a gente observa a pupila, tem uma estrutura nacarada, branca, embaçada. Então a pupila se torna embaçada, ok? Tá certo então, doutora. Então, só pra gente entender melhor, a visão de quem tem catarata, ela fica com uma visão embaçada, é isso? Ela não tem uma visão completa. Perfeitamente, Alessandra. Então, se eu tenho, vamos usar isso para o nosso dia a dia. Eu tenho um vidro da janela totalmente transparente, limpinho, novinho. Tá. Eu olho para fora ou de fora para dentro da casa, eu consigo visualizar tudo, porque a luz está passando. Certo. Tá certo? A partir do momento que eu tenho um vidro fosco, né? Ou pintado, por exemplo, eu ponho alguma barreira nesse vidro, ele não é mais transparente, então a luz não consegue mais penetrar e seguir o seu trajeto normal até as células que a reconhecem, transformam a luz esse reconhecimento em impulso elétrico e leva essa imagem, ou seja, essa informação até o cérebro, que é a nossa visão. Pois bem, então a catarata impede a passagem da luz e, consequentemente, eu não consigo ter uma visão nítida das coisas. Quanto mais densidade, menos visão. Quanto mais transparência, maior visão. E doutora, quanto tempo, né, a catarata ela vai se desenvolvendo? Ela demora? A velocidade do desenvolvimento da catarata? Alessandra, a catarata ela tem uma velocidade de adquirir essa densidade, ou seja, a alteração estrutural do cristalino se dá com um período bastante variável. Então, por exemplo, ela pode ocorrer de um ano para o outro, né? Ou seja, a gente em um ano enxerga tudo muito bem e no outro ano você percebe já, ou seja, um período de 8, 10, 12 meses, você percebe que tem algo errado, porque você não vê mais os objetos com a determinada definição costumeira, ou você vai dirigir à noite, nossa, quando está à noite tem diferença. Então, assim, ela pode evoluir tanto bastante rapidamente, num caso do trauma, quando eu tenho um trauma ocular, essa estrutura ela sofre uma lesão, né? E ela tem essa alteração. Então eu posso ter uma opacidade no cristalino de uma forma rápida, posso ter de uma forma lenta. E também, além do trauma, algumas patologias sistêmicas podem influenciar nessa aceleração da densidade. Por exemplo, uma coisa bastante comum, a diabetes. Então o paciente diabético, ele pode, a tendência a ter uma evolução muito maior. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui, doutora, para Dani Remoto, já tá ligadinha com a gente. Obrigada, Dani. A Franciele também desejando boa noite. Eu convido vocês, é claro, já para enviar o questionamento, né, suas dúvidas, para a gente poder sanar aqui através do TVC Bauru, tá bom? Estamos ao vivo, o pessoal já mandando like. Pode mandar pergunta, viu, gente? Aproveite a consulta aqui hoje com a doutora. Então, como que ela desenvolve, né? Nós já falamos. E ela pode se desenvolver também nos dois olhos, doutora? Pode desenvolver nos dois olhos, porque nós temos um cristalino em cada olho, faz parte do mesmo organismo, sujeito aos mesmos fatores extrínsecos e intrínsecos, quer dizer, radiação solar, etc., que nós vamos falar adiante. Então, tudo que atinge um olho, tanto dentro do corpo quanto fora do olho, atinge o outro também. Mas, assim como outras alterações, nós podemos ter uma catarata mais acelerada em um olho e menos acelerada no outro. A Renata, já aqui participando com a gente, doutora, ela está perguntando até mesmo a respeito dos dois olhos. Se eu tiver catarata em um olho, eu posso forçar a visão, está relacionada, eu posso forçar a visão para ter outra ou não? Ou não é por forçar? Renata, né? Renata, assim, se você tem um prejuízo de visão em um dos olhos, naturalmente nós vamos tentar sempre enxergar da melhor forma possível. Então nós iremos sim tentar esforçar mais ou prestar mais atenção, enfim, nós vamos sim utilizar mais o olho que está com melhor visão. Né? Tá. Então você pode sentir até um cansaço, né? Por esse esforço visual. Entendi. Doutora, como é feito então o diagnóstico? O diagnóstico é um exame oftalmológico, né? A gente olhando para a pessoa,
qualquer um pode fazer isso. Pega seu pai, sua mãe, seu filhinho, fala, olha pra mim, vai na claridade, olha bem a pupila e você vai poder determinar se tem alguma opacidade ou não. Se essa opacidade é uma catarata simplesmente ou tem alguma outra coisa, fica um pouco mais difícil de diagnosticar os leigos. Agora, nós oftalmologistas, a gente faz o exame regularmente, faz parte de todas as consultas oftalmológicas, é examinado o estado do cristalino, isso daí é obrigatório. Então, o oftalmologista vai, com certeza absoluta, ter capacidade para identificar a existência de uma catarata e determinar seu grau, sua intensidade. Vamos lá, aqui tem mais perguntas chegando. Aqui, ó. A Roberta perguntou, ela tem diabetes, mas até agora não diagnosticou a catarata. Ela pode ter futuramente catarata? Pode, Roberta. Então é assim, vamos supor que sua carga genética está lá programado para você ter uma opacidade cristaliniana aos 70 anos. Normal, entre 50 e 80 anos todo mundo vivo tem catarata. Então vamos lá, você diabética, estaria predisposto a produzir, a desenvolver a catarata por volta, vamos lá, 70. Como você tem a diabetes, então todo o processo orgânico está diferente, está mudado por causa da diabetes, então você pode ter isso antecipado, quer dizer, de repente, dependendo da sua taxa glicêmica, do seu controle, dos seus cuidados e da sua genética, você pode apresentar a catarata aos 60, aos 55, né? Então, antes dos 70 previstos pelo organismo. Então quer dizer que, resumindo, todos nós poderíamos ter a catarata. Todos nós. Após 50 anos, média. A estatística fala, na curva de Gauss, lá da distribuição da incidência de catarata, inicia aos 50 anos e vai até os 80. Então, teoricamente, toda a população mundial aos 80 tem catarata. Isso não quer dizer que essa catarata da pessoa vai estar prejudicando muito ou pouco a visão dele, né? Mas não se tem notícia de ninguém aos 80 anos que a gente examine e fala assim, não tem nada, não tem opacidade nenhuma, se ele ainda tiver o cristalino. E você acredita, doutora, que eu conheço uma senhora, ela tem 75 anos, não usa óculos, não usa lente, diz que não tem a catarata, até hoje nós conversamos sobre isso. Eu fiquei impressionada, né, com a visão dela, não sei se é 100%, mas só o fato só o fato de não usar óculos, né, com 75 anos, se enxerga super bem. Assim, um detalhe sobre a alimentação, tem alguma coisa relacionada? A alimentação? Assim, de um modo geral, tudo que a gente faz para manter a saúde corporal, nós estamos indiretamente ou diretamente nos protegendo da catarata também, né? Então, é importante a gente entender que a catarata, ela é classificada por graduação dessa opacidade, tá certo? Então, quando eu falo que todo mundo aos 80 anos tem catarata, quer dizer, ela pode ter uma catarata inicial ainda, mas ela tem. E essa catarata inicial não vai atrapalhar ela em nada. Vai atrapalhar a partir do grau 2, depende do que a pessoa faz, depende do ponto crítico da pessoa, ou seja, tem pessoas que têm uma visão prejudicada, mas ela não é que não se importa, ela não identifica isso como uma limitação para ela. Entendi. Outros, no menor opacidade, já identifica e acha que julga isso limitante, né? Então tem toda essa parte subjetiva também. Mas essa pessoa que você conhece aos 75 anos, alguma opacidade ela tem, mas pode ainda não ser prejudicial. E voltando à tua pergunta da alimentação, então assim, as medidas de boa saúde, né, de cuidados. Então é manter exercícios físicos regularmente, uma alimentação saudável, sem bebidas alcoólicas, sem fatores que podem acelerar o envelhecimento corporal, né? Tudo isso, claro, faz a diferença. Mas não se tem um tratamento, por exemplo, se tivesse era bom, o oftalmologista não ia ter catarata, né? Então assim, se você andar tantos quilômetros por dia, se você não comer isso, comer aquilo, se você isso ou aquilo. Não é bem assim. Então precisamos nos proteger do sol, precisamos manter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, qualidade do sono, porque você mantendo a glicemia, ou seja, não tendo a diabetes, mantendo pressão, colesterolemia e todos os outros fatores,
você está levando também a um olhinho mais saudável e menos catarata. Doutora, falando em alimentação e também visão, eu lembrei de uma história. Agora a gente quer saber se isso é mito ou verdade. A cenoura faz bem para a visão? Isso é verdade? Então, a cenoura, ela tem um elemento nela que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é um pigmento, né, um precursor que é utilizado, não vou entrar em detalhes aqui, mas a nossa visão, a célula recebe a claridade, faz um processo químico através da rodopsina, ou seja, usa pigmentos para produzir o impulso elétrico. Então a cenoura tem um precursor. E isso vai nos ajudar? Não, exatamente. Vai ajudar um pouco, sim, porque é uma alimentação saudável, tá certo? A gente tem que manter a cenoura na nossa dieta. Mas não é comendo cenoura que nós vamos ou enxergar bem ou deixarmos de ter catarata, infelizmente. Essa história desde a minha avó, né? Como cenoura faz bem para os olhos, para a visão. Ai, umas coisas assim que a gente ouve, que a gente fica pensando, formiguinha faz bem para a visão. Nossa, mãe, mas eu fui mexer lá, o açúcar tinha formiguinha. Ah, formiguinha faz bem pra visão. Não, gente, a formiguinha não, tá? Não precisa fazer parte da dieta. Deu certo. Mandar um abraço pra Fátima Pontes, também tá com a gente. Fátima, um beijo pra você, viu? Obrigada pelo carinho. Gente, aproveita e manda já as suas perguntas aqui pra gente, tá bom? Estamos ao vivo no Facebook, fanpage TVC Ballroom. A gente vai fazer um rápido intervalo, é rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais perguntas. Hoje nossa convidada é a oftalmologista Cássia Senger, maravilhosa, viu? Super gente boa, a gente já volta. No Dia dos Namorados, encontre os sabores do amor aqui, na Choperia do Outro Lado. Comemore esse dia especial com quem você ama. Choperia do Outro Lado. No Dia dos Namorados, você se sente em casa. Olá pessoal, eu sou o Wilson Carlos Lopes. Sejam muito bem-vindos ao Falando Direito. A dica do Falando Direito de hoje é sobre direito do consumidor. O consumidor que adquire produto ou contrata serviço pela internet pode exercer o seu direito de arrependimento no prazo de 7 dias. O prazo de 7 dias se inicia a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato da prestação de serviço. Lembrando que os valores pagos para a aquisição do produto ou prestação do serviço devem ser devolvidos corrigidos monetariamente ao consumidor de imediato. Obrigado, até a próxima. Muito bem, já estamos de volta no programa TVC com você, no canal 13 da NET, estamos ao vivo. Hoje nossa convidada é a oftalmologista a Cássia Senger, ela que é do Centro Diagnóstico da Unimed. Gente, aproveita e manda já suas perguntas aqui pra gente, tá bom? TVC Bauru. Muito bem, a Fernanda também tá com a gente, obrigada, e o Carlos também, valeu, viu gente? Doutora, a catarata, ela pode causar cegueira? Pode. A catarata hoje, mundialmente, ela é a principal doença, a principal causa de catarata reversível no mundo. Então nós temos cegueira que não tem como reverter, certo? Tem cegueiras que são definitivas, mas a cegueira causada pela catarata é uma cegueira reversível, né? Basta fazer o tratamento adequado, da maneira adequada, que a pessoa vai voltar a enxergar, se o problema for só a catarata. Claro, se estiver associado com outras coisas, a gente precisa levar em consideração também. Mas é importante esse dado, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo todo. Então, quanto mais cedo tratar, né, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o tratamento, melhor, né, doutora? Não diria mais cedo, mas quanto mais no tempo adequado. Ah, tá. Isso. E qual é esse tempo? Tá.
a partir do momento que ela ou está causando um prejuízo na visão importante, que limita aquela pessoa portadora dessa catarata a seus afazeres, sua profissão, etc, né? E então isso já é uma indicação de tratamento. Ou que ela esteja por algum motivo impedindo ou dificultando algum outro tratamento, ou ainda morfologicamente, quer dizer, o crescimento desse cristalino está trazendo algum outro prejuízo para o olho, por exemplo, um glaucoma, uma pressão intraocular elevada por conta da estrutura aumentada, ou fechamento do ângulo de absorção, enfim. Mas, então, tem, a partir do momento que prejudica a visão, né, que ela é sintomática, ou ela está muito grande, né, muito atrapalhando a estrutura, tudo, exatamente, ou ainda quando ela está causando algum problema mesmo, um dano mais sério no olho. Entendi. Doutora, o que é catarata nuclear, pra gente poder entender? O cristalino, aquela gota, aquela lentezinha, é como uma lente mesmo, é uma estrutura biconvexa, com os seus componentes dentro, cercado por uma cápsulazinha, que é a cápsula do cristalino, que é o epitélio do cristalino, né? Então, dentro a gente tem as fibras do cristalino e ela tem, o cristalino lá no útero da mãe é formado primeiro a sementinha do cristalino, o núcleo do cristalino. Depois ela vai aumentando a quantidade de fibras em volta desse núcleo, aonde ela tem o estroma, ela tem a periferia da catarata, né? O córtex da catarata que a gente fala, do cristalino. Pois bem, quando eu tenho a opacidade do cristalino só na região nuclear, ou não só na nuclear, mas eu percebo bem na região nuclear, nesse centro, é a catarata nuclear. Entendi. O que é catarata cortical? Quando a opacidade está principalmente no córtex. Então, na parte interna núcleo, na parte externa córtex. Entendi. A Rosana Aparecida também está com a gente. Boa noite, Rô. Obrigada aí, viu, pelo carinho. Pessoal curtindo a gente. Catarata subcapsular. Quando a opacidade está entre as fibras e a cápsula. Ou seja, entre o conteúdo e o saquinho que compõe o cristalino. Entendi. A pessoa, doutora, ela pode nascer com catarata e como ela se desenvolve? A gente tem uma imagem aqui para a doutora explicar melhor pra gente. Aqui a gente percebe um bebê, né? Onde a gente olhando o olhinho direito do bebê, ou seja, a esquerda do vídeo, a gente consegue perceber aquilo que eu comentei, onde a pupila é toda pretinha, né? Quer dizer, além de não ter nada dentro do olho emitindo luz, mas o principal é que eu não tenho nenhum obstáculo obstáculo para a luz, para que ela adentre o olho. Então, quando eu olho, eu enxergo a pupila toda preta, sem nenhum obstáculo. No olhinho esquerdo do bebê, no seu lado direito da tela, a gente olhando a pupila, nós percebemos uma opacidade, ó. A pupila não está pretinha. Então tem algo antepondo, tem um anteparo, tem alguma coisa que impede a entrada da luz lá para dentro. E a luz refletindo, batendo nesse anteparo, faz essa imagem branca. E doutora, como é que o bebê ele desenvolve a catarata na própria gestação? Então, o bebê ele pode já nascer com a catarata ou ela se desenvolver em qualquer fase, né? Do bebê com dias, com meses, até um aninho, mas o mais comum é até o 4º mês de idade, quando a gente percebe uma catarata mais importante, mais significativa. A catarata, portanto, ela pode ser uma opacidade do cristalino, que pode ocorrer até intrauterino ou após o nascimento. Fatores que podem promover, acelerar ou causar essa catarata, tem algumas medicações que a mãe pode ingerir, que isso já não tem mais disponível, já está fora do mercado, então não tem problema. Sim. Mas infecções virais, por exemplo, a rubéola, né? A rubéola é o principal fator hoje de crianças que ainda nascem com a catarata. Mas a catarata no bebê nem sempre vai ser como a gente viu nessa foto, onde ela obstrui toda a visão do bebê, tá? A catarata congênita,
Ela pode ser pequenininha, localizada em algum determinado local do cristalino, decorrente de uma má formação, de uma inadequação do tecido cristaliniano, de uma fibra ou várias fibras, enfim, e ela não impedir a visão. Acontece até da gente pegar adolescentes, adultos com catarata congênita, pequenininha, fora do eixo visual, que a pessoa conviveu com aquilo a vida toda sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Então, existem cataratas que lesam mais ou não, e sim, elas podem ser congênitas. Doutora, o que é catarata secundária? Secundária é quando ela não é, a catarata não tem uma causa própria, ela é uma consequência. Vamos lá. Se eu tiver um trauma ocular, esse trauma vai produzir uma inflamação intraocular e essa reação inflamatória vai promover uma aceleração da opacidade ou um dano direto até da fibra cristaliniana, e essa fibra vai ficar opacificada. Então, eu tenho uma catarata traumática, né? Uma catarata, pessoa que desenvolve uma uveíte, que é uma inflamação outra no olho, mais intensa também, e que também, por inflamação, vai produzir. Então, é uma catarata pós-uveíte. Então, pós-trauma, pós-uveíte, algumas medicações, o uso do corticoide em doses altas. Então, é muito importante, por exemplo, pessoas às vezes que sofrem um processo de transplante renal, de transplante medular, e aí ela passa por um período de imunossupressão com o uso do corticoide, e o corticoide pode sim acelerar. Aí, lembrando, foi bom você ter falado uma coisa muito importante, tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado do corticoide, seja porque tem asma, seja porque é prescrito por médico ou não, mas o uso do corticoide, tanto oral quanto tópico, então colírio, você fala assim, meu olho vive irritado, vai lá, compra um colírio na farmácia, não se atenta que tem corticoide no colírio. Exatamente. E o pingar sucessivamente pode induzir uma catarata precoce no seu olho. Então, é uma catarata secundária, a medicação, a infecção, a vírus, a trauma ou até medicação. Parece que nós tivemos uma pergunta aí na tela, é isso? Quando levar de manhã o olho fica seco. Quando ela levanta de manhã o olho fica seco, até arde um pouco. Tem algum para resolver? Alguma coisa para resolver? Algum tratamento? Isso, a Fátima. Obrigada, Fátima. Fátima, isso assim não é um sintoma secundário à catarata, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas isso acontece bastante, principalmente nós mulheres, porque o olho resseca um pouco mais, dependendo do pH, etc., das alterações sistêmicas. Então, tem sim. Procure um oftalmologista para a gente poder examinar, diagnosticar exatamente o porquê, se é só um olho seco ou se ele está tendo alguma alteração, alguma defasagem das células corneanas também, né? Mas tem tratamento sim, fica tranquila. O bom mesmo, né, doutora, é quando a gente percebe que algo está diferente na nossa visão, né, que realmente já vá ao médico, né, para diagnosticar o quanto antes. Correto. Né? Então, a gente sempre fala assim, o correto é a gente fazer uma avaliação anual, sentindo alguma alteração ou não. Por quê? Se você faz uma avaliação anual sem sentir nada, provavelmente, se for ter alguma coisa, tá bem no início, dá pra gente tratar. Exatamente. Né? E algumas coisas não são sintomáticas mesmo. Tem doença ocular, como o glaucoma, que é uma doença totalmente silenciosa. Quando vamos identificar o glaucoma, através de um exame geralmente está numa fase avançada. E a pessoa não percebeu nada. Quando percebe, já é a perda visual. Então, precisa mesmo passar por uma avaliação sempre periodicamente. Né? A Vanessa Teles também está com a gente, boa noite. Joãozinho Silva também, seja bem-vindo, viu? O programa TVC com você, estamos ao vivo aqui no canal 13 da NET. Doutora, já falamos sobre catarata radiação? Mais ou menos, mas podemos dar uma caprichada. Vamos lá. A radiação, ela é um fator físico que também promove o envelhecimento, ou seja, a oxidação dos tecidos, tá certo? Sim. Então, a radiação, ela pode provocar câncer por causa da alteração genética de uma determinada célula, que ela passa a ter um problema de crescimento infinito, enfim, desenvolve os tumores. A radiação pode prejudicar o crescimento de uma criança, pode prejudicar o desenvolvimento neurológico de uma criança, seja um feto, uma criança já maior, enfim. A radiação promove um dano orgânico muito importante, muito sério.
Muito bem, já estamos de volta por aqui, viu? O programa TVC com você. Hoje a nossa convidada maravilhosa, oftalmologista Cássia Senger. Hoje a gente está abordando o tema catarata, mas se você tiver alguma dúvida, né, em relação aí à visão, né, oftalmológica, pode enviar aqui pra gente, tá bom? TVC Bauru. Doutora, vamos falar sobre o tratamento? Tratamento catarata. Bom, tratamento de catarata é igual a cirurgia. Já se tentou fazer colírios onde o colírio tinha uma ação antioxidante, ia lá para evitar, prevenir e tal. Não funcionou. Nos trabalhos de grandes centros, né, os trabalhos sérios, realizados mundialmente, provou que realmente não funciona. Então, o que funciona? Prevenção e tratamento. Prevenção sempre. Tratamento, cirurgia. Não tem outra opção, tem que ir lá retirar esse cristalino que está opacificado, ou seja, tirar esse vidro da janela que está embaçado, fosco, e botar um vidro novo. E deve incomodar bastante, né, doutora? No ver, na visão, você vê embaçado, eu acho que deve incomodar. Ou as pessoas acostumam? Então, quando a catarata ocorre em pessoas que não usam a visão com tanta distinção, ou seja, leva uma vida dentro de casa, uma dona de casa e tal, então assim, não presta muita atenção e essa catarata evolui lentamente, pode levar 20 anos para ela ser uma catarata que atrapalha. Certo. Pois bem, então essa pessoa dificilmente vai perceber logo, ela só vai perceber quando realmente estiver impedindo ela de realizar as tarefas diárias dela. Né? E agora, tem muitas pessoas que utilizam e precisam de uma discriminação visual muito importante. Para direção. Para direção, vamos lá. Tem tipos de catarata que atrapalha mais para dirigir durante o dia, tem catarata que só vamos perceber durante a noite, no início, mas via de regra atrapalha. Então tem pessoas que não percebem, que não estão enxergando bem para dirigir, e a gente vai examinar para ver o porquê daquela visão mais baixa e ver que é a catarata. Que é a catarata. Caramba. Doutora, e como é que é feito essa cirurgia? Duração da cirurgia, pós-cirurgia? A cirurgia de catarata vem de uma evolução assim fantástica, né? No início, lá na Índia, os cirurgiões de catarata, né, através de um estilete, uma ponta com corte, simplesmente adentrava o olho do paciente, fazia a remoção do cristalino, do lugar onde ele está, da catarata, e deixava essa catarata, só empurrava ela lá para o fundo do olho, por exemplo. Isso foi na história primordial aí da cirurgia de catarata. E tudo isso foi evoluindo até onde começaram a ter anestesia, né? Onde cortava-se o olho e através de alguns equipamentos ia lá, extraía a catarata, ou seja, a estrutura toda, o saquinho com a estrutura dentro, com o cristalino, agora o pacificado catarata. Então era a catarata extracapsular. Depois evoluiu-se para uma catarata intracapsular, onde tirava-se só o conteúdo desse saquinho, desse saco cristaliniano, até utilizava posteriormente para se colocar a lente artificial, cristalino artificial nesse espaço. Então a pessoa perdia a parte que estava ruim, mantinha a estrutura e ia lá e punha uma lente. Então essa era a intracapsular. E hoje em dia a catarata é por facoemulsificação. Então é um aparelho bastante moderno. Através do ultrassom ele emulsifica, então ele quebra, fragmenta em partículas minúsculas esse cristalino opacificado, essa catarata, essas fibras que estão opacificadas, e já intraocularmente já aspira isso, já vai lavando. Então em torno de 3 a 5 minutos você tem o olhinho já livre de catarata. E mais, com uma microincisão. Para vocês terem uma ideia, a cirurgia de catarata hoje se consegue realizar por uma abertura de até 1,75 milímetros, né? Quer dizer, normalmente 2,5, 3, mas existe até a abertura de 1,75 milímetros, por onde passa a caneta do aparelho, realiza toda a limpeza,
é exteriorizado e entra com a lente dobrável, né? Totalmente maleável, vai lá e adentra e fica tomando o lugar do cristalino. Então, em 7 minutos, sem dor alguma, sem qualquer injeção, onde é usado a anestesia tópica, o colírio, né? Então, você sai de lá enxergando já, sem dor, sem nenhum inconveniente. E tem que ficar de repouso com tampão? Tampão não. Não. Pode, mas tem que ficar em repouso relativo, né? Não pode sair dali e ir para uma academia, não pode correr o risco de ir para um lugar onde tenha contato biológico, né? Infecção, pode pegar uma bactéria, um vírus, etc. Tem que evitar o trauma, porque o olho está recém-operado, então você não vai... a gente sempre orienta repouso relativo. Então, não abaixar para pegar coisas no chão, para não aumentar a pressão intratorácica, abdômen e torácica. Não mexer com fogão nos primeiros dias, para evitar qualquer respingo de qualquer coisa. Evitar locais aglomerados de pessoas. Não pode ficar pondo a mão no olho, coçando o olho, não pode apertar. Tem que seguir o protocolo de tratamento após a cirurgia. Em média, por 4 semanas, tem que usar colírios, antibióticos, anti-inflamatórios, lubrificantes, né? Então, o processo todo não se encerra exatamente ali a hora que acaba a cirurgia. Tem a recuperação, então, por 1 semana é um repouso absoluto mais intenso, mas cuidados até cerca de 45 dias após. Entendi. Doutora, alguma recomendação? A recomendação é cuidado, gente. Cuidado com a saúde como um todo. Então, a alimentação, o cuidado com esportes radicais para evitar um trauma, a boa alimentação, o exercício físico regularmente, os cuidados higiênicos, os cuidados como a saúde como um todo. E nesse meio, também o olho, que são a janela da alma, né, gente? Até a doutora falou agora sobre esportes, eu lembrei do boxe, MMA, que o pessoal sempre, né, levanta a guarda. Acho que é pra proteção do ocular também, né? Várias ocorrências, várias urgências, onde o trauma lesa gravemente o olho e pode levar a consequências bem graves, até uma catarata importante que precisa de uma cirurgia. Doutora Franciele nos enviou agora uma pergunta. Por favor, a lente do óculos tem validade? Em 2017 eu marquei uma consulta com o oftalmologista e no final do ano passado retornei à consulta e o grau era o mesmo e por isso não troquei a lente. Não troquei a lente, está um pouco riscada a lente, mas não está incomodando. Uso óculos desde os 11 anos de idade. A Franciele está perguntando. Franciele, é o seguinte, a lente, ela tem uma validade sim, mas é bastante relativa. Por exemplo, um óculos bastante usado, ele, decorrente do cuidado que você tenha com os óculos, então ele vai riscar mais ou menos, né? Então, uma lente bastante riscada vai dar prejuízo visual, então ela está inadequada. Certo. Uma lente que esteja... O próprio material da lente sofre um envelhecimento e, independente do risco, ela também pode se opacificar. Assim como vasilhas plásticas que temos em casa, assim como vidros, né? O próprio vidro, ele com o tempo, ele vai se opacificando. Então, vamos lá. A lente boa é a lente que está transparente, sem riscos e com a graduação adequada. A lente ruim é a lente vencida, ou seja, ou ela está opaca, ou ela está riscada, ou ela está quebrada, ou ela está inadequada. O grau inadequado à visão da necessidade da pessoa. Por isso a importância, né, do oftalmologista, da avaliação, de uma ótica séria, lentes de qualidade, porque a gente vê muitas pessoas comprando óculos sem receita. A gente vê, né? E eu coloco no olho, eu tô tendo ótima visão, eu vou levar. Eu já vi pessoas fazendo isso, né? Então é muito importante, né, doutora, essa avaliação, uma ótica séria, responsável e também com produtos de qualidade, né? Exatamente. Usar um óculos que não está totalmente adequado a você pode piorar o seu problema,
pode lhe trazer consequências irreversíveis a posteriori. Então, sempre a lente tem que estar adequada. E isso o oftalmologista vai medir e vai te dar uma receita. Essa receita, ela pode ser aviada num material de diversas qualidades. Certo. Nós temos hoje uma gama muito grande de tecnologia desenvolvida em lentes, né? Então é fácil. Se você olhar por um vidro de má qualidade através da janela, a imagem pode ficar tortuosa, embaçada, errônea mesmo, né? Ou se você olhar por um vidro através da janela, um vidro impecável, certinho, de um bom material, limpinho, você vai conseguir ver a imagem real, né? Então sim, faz muita diferença. É a saúde ocular, né? Nós estamos falando de saúde ocular. A Franciele agradecendo, obrigada a você, viu, Fran? Doutora, como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas te acham? Tem Facebook, tem Instagram, telefone para contato? Tem o Facebook com o meu nome mesmo, Cássia Senger. Pode entrar, pode fazer perguntas, pode se comunicar. Sempre que eu tenho um tempinho, tô lá falando com vocês. Eu atendo exclusivamente consultório aqui em Bauru, no CDU, no Centro de Diagnóstico Oftalmológico, aqui na Genormeira 1243. É um centro novo para Bauru, uma ideia nova que nós estamos tentando facilitar a vida do bauruense, onde ele encontra todas as especialidades ali disponível para ele, tanto exames quanto consultas, né? Então basta ligar no CDU. Você acha bastante fácil o telefone e o 9º andar do CDU é dedicado somente à oftalmologia. Então é um centro de especialidade, nós trabalhamos ali, todos os profissionais são altamente graduados, estamos prontos para atendê-lo. Doutora, muito obrigada. Boa noite. Pode dar beijo aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos, gente. Estamos à disposição. Cássia Senger aqui com a gente. Então procura a doutora lá no Facebook, tá bom? Para você sanar todas as suas dúvidas. E a gente volta daqui a pouquinho. E é claro que a gente vai falar de famosas celebridades. Aguenta aí. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. No Dia dos Namorados, encontre os sabores do amor aqui, na Choperia do Outro Lado. Comemore esse dia especial com quem você ama. Choperia do Outro Lado. No Dia dos Namorados, você se sente em casa. Eu quero ser o bem, mais do que ninguém, do jeito que eu sei. Muito bem, que delícia, né, gente? Muito querida, a doutora oftalmologista Cássia Senger, procura ela no Facebook, tá bom? Realmente uma simpatia. Muito bem, vamos falar de celebridades, o que os famosos aprontaram nesta semana. Vamos lá, primeira imagem. Pois é, o antigo romance volta às rodas de fofocas das celebridades. A cantora Anitta, que está solteira, assumiu o namoro, sabe com quem? Com o surfista Pedro Scooby, o ex-marido da ciumenta da atriz Luana Piovani. Ela disse que eles estão juntos, Scooby viajou também com a cantora aí durante essa semana. Anitta e Scooby estão em viagem, né, na Indonésia. E o pai da cantora, o Mauro Machado, também juntamente com uma amiga Anitta, também estão no grupo aí dessa viagem. Ainda de acordo com as fofocas, os dois já protagonizaram romance, relembrando em 2016, quando houve a separação, né, do Scooby com a Luana Piovani, né, quando ele estava separado, embora então esse romance tenha durado somente alguns meses. O surfista chegou a morar até mesmo na casa da cantora Anitta. Luana, né, e Scooby se separaram em março deste ano. Eles têm 3 filhos, lembrando, o Dom de 6 anos
e os gêmeos Ben e Liz, de 3 anos. Mas Luana Piovani não deixou barato assim não, viu? E no Instagram mesmo da própria atriz, da Luana Piovani, ela disse assim: Anitta, ela tem, falou bem assim, bunda, eu tenho cérebro, então ele faça a escolha dele. Então é claro que a Luana Piovani tá bem queimadinha, tá com dor de cotovelo sim, por conta aí dessa união da Anitta e também com o Scooby. Vamos lá, segunda imagem para você, falando de celebridades. Ai, polêmico, essa semana só falamos aí do caso Neymar, ele está sendo acusado, né, de estupro, né, com a modelo, né, a Nájila. Até inclusive hoje ela foi depor, ela ficou 6 horas na delegacia, um tempo até duradouro, passou mal, chegou a desmaiar, foi carregada pelo advogado, e Neymar recebeu apoio de uma pessoa também da família, né, sobre a ação de estupro que está sendo movida contra o famoso. E após Rafaela Santos defender o irmão, foi a vez da mãe do jogador, a Nadine Gonçalves, se pronunciar sobre o caso, e a acusação de estupro já teve vários, né, desdobramentos na mídia. E em entrevista, o pai Neymar garantiu que a relação sexual teve consentimento de ambas as partes, acreditando na versão, né, do ex-marido e também do futebolista. A Nadine Gonçalves pediu que Neymar se entenda então com a brasileira, né, que o acusou, e diz o seguinte: como cristãos que somos, perdoe essa menina. Lembrando que o ex-marido então da modelo, né, já fez um boletim de ocorrência contra a modelo, né? Acreditando na versão do filho, que compartilhou prints da conversa aí nas redes sociais, Nadine Gonçalves ainda lamentou que a acusação de estupro foi feita por uma mulher, né, por achar que a denúncia realmente é falsa, foi tudo uma armadilha, uma armação. A empresária pediu que Neymar então não desacredite das mulheres. A mãe do Neymar disse, né: eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ela não nos representa. Gente, que imbróglio, mas que tudo se resolva então da melhor forma possível, né? Vamos lá, terceira imagem falando de celebridades aqui. E o Cupido realmente está flechando cantoras por aí, viu, gente? Dessa vez foi a dona do hit Din Din, a namorada de Ludmilla. Não só é uma dançarina, como uma de suas melhores amigas também, né? As duas estão muito felizes nesse novo relacionamento e já rolou até uma declaração bem fofinha, viu? Muitas pessoas ficaram chocadas ao descobrir sobre a nova namorada de Ludmilla, porém aí a gata já havia assumido a sua bissexualidade, revelando que não tem problemas, né, em namorar mulheres. Ela disse que está namorando com a melhor bailarina dela e que elas são super amigas, a Bruna Gonçalves. A namorada de Ludmilla é uma dançarina da própria cantora, e antes de assumirem o namoro, as gatinhas aí eram muito amigas e viviam já juntas, mas pegou muita gente de surpresa. Vamos lá, terceira imagem. Quarta imagem agora, né? Isso mesmo. O apresentador da Rede TV, o João Kleber, de 61 anos, ele foi internado para fazer uma cirurgia e colocar dois aparelhinhos, né, que essas pessoas falam, né, no coração, stents, né, próximo ao coração. O artista precisou colocar então esses 2 stents, né, em 2 artérias do coração que estavam entupidas. Bom, felizmente, graças a Deus, ele teve alta já essa semana. João Kleber foi internado na semana passada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após um exame cardíaco de rotina. E nesse exame de rotina mostra então que 2 artérias do seu coração estavam totalmente obstruídas. João foi fazer exame de rotina e na estreita então descobriu uma alteração no coração. Ele teve, na verdade, obstruções, né, em 2 artérias, uma delas 95% obstruída e a outra com mais de 70%. O melhor tratamento então foi colocar esses stents, né, para o João ter uma vida normal e feliz e com muito trabalho, relatou a sua namorada. Ele está bem agora de repouso em casa e logo ele voltará então aos trabalhos aí na rede. Ele está na Rede TV, né, na Rede TV. É isso aí, gente. Falamos de celebridades.
Sexta-feira tem mais programa TVC com você e eu espero você, tá bom? Um excelente final de semana, fique bem, fique em paz e obrigada aí pela participação e também pela audiência. Mandar um abraço pro Leandro da Choperia do Outro Lado, 3227-7000. Faça já a sua reserva, viu? Dia dos Namorados tá aí. E aí, vai passar em branco? Claro que não, né? Reserve já a sua mesa lá, tá bom? 3227-7000. E é claro, 998-17-4898. Manda um abraço para as meninas do Estúdio Loiras e Divas. Vou ficando por aqui. Fique bem, fique em paz. Tchau, tchau.